Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigada, Senhor, por este momento. Vem, Espírito Santo, e vem falando em mim. Vem, Espírito Santo, nos curando de todo pecado, de todo mal. Vem, Espírito Santo, enche-nos agora. Vem, Espírito Santo, esse povo. Usa-me, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que eu seja, Senhor, o canal da tua graça, que cada pessoa que entrar aqui seja, Senhor, atraído pelo teu Espírito Santo. Traga-o, Senhor, para que cada dia, amados, vocês sejam restabelecidos em Cristo Jesus. Espírito Santo os atrai. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, misericórdia de nós que estamos aqui. Misericórdia por todos os que estarão aqui. Misericórdia por nós, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada. Nós queremos apenas um pedido. Amados, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Que os anjos Miguel, Rafael e Gabriel estejam acampados ao redor de cada um das vossas famílias, das vossas casas, das tuas doenças, daquilo que tem afligido você. Obrigado mais uma noite por entrar aí no seu lar, por mais esta noite nós estarmos aí nos preparando nessa espiritualidade cristã. É o cristianismo dentro de nós. É fazermos de nós novas criaturas diante daquilo que a gente acredita que passa tantas coisas desapercebido na nossa história, não é mesmo? Então agora pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que conceda a nós esta noite o entendimento da Tua Palavra, o entendimento daquilo que Ele quer nos trazer esta noite, para que sejamos realmente filhos e filhas ungidas de Deus pela Palavra dEle. Que nós tenhamos em cada entrelinhas dessa palavra, nós tenhamos a graça de entender este salmo tão profundo, esse salmo de Davi. E hoje o Senhor vai fazer você entender de uma maneira diferente o que é este salmo 50, 51 para algumas outras bíblias evangélicas. Ela está no salmo 51. Para a Bíblia católica, ela é no salmo 50. Amém? Então, se você tem aí a sua Bíblia, boa noite, amados. Boa noite, amados. A paz de Jesus. Obrigado por mais esse dia. Obrigado para quem já está comigo, Helena Simão. Oh, amada, você não está bem, você vai ficar bem. Amém? Tem coisas dentro de nós que hoje o Salmo vai mostrar para nós. Que cada coisa que nós fomos cauterizando dentro de nós, nós passamos pela experiência de viver com dores, amarguras e sofrimentos. Amém? Josiane, boa noite. Sidney Lima, boa noite. Amém. Maria Aparecida Teixeira, Rita dos Santos, boa noite, Rita. Zilá,
Amém, boa noite. Ana Paula da Silva, boa noite. Ana Lúcia Rodrigues, misericórdia por mim, eles terá, viu? Sidney Lima, misericórdia por mim mesmo, é verdade. Oh, amada, obrigada. Ana Lúcia Rodrigues. Vamos orar pela Lilian Lobué, é isso? Vamos orar pela Lilian para esse cateterismo que será as mãos do Senhor a fazer esse cateterismo, amém? Josenilson, boa noite, Deus abençoe a você também. Silvana Silva, boa noite. Eliette Lia, para os meus netos Júlia e Heitor e para o Cláudio. Maria Aparecida Teixeira, obrigada por mais um dia abençoado, amém. Ana Lúcia Marucha, boa noite grandemente, seja bem-vinda, amém. Obrigada, Marucha. Loreni, boa noite, minha irmã. Olga Machado, boa noite. Maria Aparecida Teixeira e Eliana Pedra, boa noite. Peço orações para minha. Vamos orar pela Maria Isabel. Luzia Batista, boa noite. Mara Flores. E coloco aqui meu irmão Carlos, que ele está bem, mas não pôde fazer aí esse exame para saber como é que está aí andando o seu intestino, mas não vai poder porque infelizmente estava ainda com fecaloma. E então ele tem que ficar mais uns dias internado, fazendo todo o tratamento, na verdade, né? Recomeçar todo um processo para poder internado mesmo, para poder mesmo dar continuidade no que o Senhor quer. Então, amados, quando Deus quer, Ele realiza. Quando Ele não quer, não vai ser realizado tudo no tempo de Deus, não é mesmo? Mas Ele está bem confiante no que vai fazer e principalmente no resultado. Deus sabe a hora. As orações foram tantas que no momento não pôde fazer. É assim que Deus trabalha. Amém? Então você que já está aí com a palavra de Deus, Salmo 50, você que não leu, você que não teve tempo para isso, agora preste atenção no que Deus vai falar conosco nesta noite. Que diz assim, amados. Deixa eu dar mais uma baixada aqui, para ficarmos mais sintonizados com a palavra, que ela é que é curativa. Amém? Diz assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade da vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado, só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença, assim me manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci da culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração, infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei branco, mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os olhos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e as minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com sua bondade poderosa.
Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia em minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitareis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruir os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as ofensas e os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, veja bem, vocês devem ter ouvido esse salmo, ele é cantado na Semana Santa, né? Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Ele geralmente é cantado na Semana Santa, que é a semana do arrependimento. A grande ápice da igreja, o momento da Páscoa. Então nós nos retraímos, nos colocamos contritos de oração e arrependimento, né? Por isso que a quarta-feira, ela já antecede aí a quaresma, né? O tempo do arrependimento, da conversão. E bem sabe a igreja durante esse tempo, para que o outro possa se ter esse tempo de chegar à mesa do Senhor. Mas veja, amados, hoje o Senhor, ele vem trazer esse salmo de Davi. Amados, Davi já tinha a promessa aí de Deus. Davi no seu reinado foi mais de 40 anos. E veja que Davi, todo esse salmo, amados, que Davi ele escreve, veja, esse salmo dele foi de muito arrependimento diante de tudo aquilo que ele fez. Veja, amados, Davi, ele não conquistou Jerusalém, porque Jerusalém pertencia aos Jebuseus. Ele conquistou, teve uma grande conquista, e um belo dia Davi vai muito cansado, numa tarde acaba dormindo. Dormiu, depois ele acorda, sai à frente ali no palácio e vê uma mulher muito formosa, muito bonita. E ele se atrai pelos encantos daquela mulher. Então ele diz para os servos dele, do rei Davi, vá buscá-la. E aí ele mandou buscá-la e ali ele coabitou com ela. Veja, ele já acaba fazendo naquele momento o pecado do adultério. E o que é adultério, amados? Adulterar é tirar aquilo que é padrão. Você misturar uma água aí no leite, ele já adulterou aquilo que é padrão, não é mesmo? E adulterar aquilo que é padrão, porque veja, Betsaba, ela é esposa de Urias. Urias, ele era o general do exército de Davi. E ele foi lá para a batalha. E aí, tudo bem, ninguém percebeu nada, dispensou Betsaba e falou para ele, olha, vai embora, tá tudo certo. E ele ali matou-se o desejo dos encantos dela. Amados, veja quantas pessoas passam pelos desejos da carne e caem nesse pecado, nesse desejo que Davi acaba cometendo. Então veja que assim como Betseba não quis contar para ninguém, ficou quietinha também, porque quem mandou foi o rei. Só que Urias está lá
E a mulher chega para ele e diz assim: olha, amados, eu estou grávida. Grávida do rei. E aí ele vai lá e manda um dos mensageiros dele para Urias vir contar para ele como tá a guerra. Ele tinha que perguntar pro mensageiro: olha, o mensageiro vai lá e vai contar lá para você como que tá a guerra. Mas não, ele pede para que venha falar com ele Urias. E aí Urias vem e ele diz: então já que tá assim, nós não estamos ganhando, graças a Deus. Então ele diz assim: olha, hoje você nem volta mais, vai lá dormir com a sua esposa. Por quê? Ele queria dar o entendimento de que se ela ficasse grávida seria do tal Urias, porque o Urias estava na guerra. Aí ele falou: não, Senhor, eu não posso deixar a guerra, nós já estamos ganhando. Eu não posso deixá-los. Não, Urias, eu estou dizendo que é para você ir. E Urias disse: não, Senhor, se tiver que ficar, eu vou ficar aqui guardando o palácio. E ele dizia: mas esse rapaz é muito fiel. Vou embriagá-lo. Embriagou e o abençoado do Urias caiu na porta do palácio, ele ficou e nem foi para casa. Então mandou ele que ele voltasse para a guerra e mandou que o próprio Urias entregasse sua carta de morte. Entregou a Joabe. Que Joabe leu: olha, deixa ele num lugar estratégico lá, pede para ele ficar em tal lugar. E ali Urias morre. Veja o pecado que Davi comete. E ele, para se fazer de tão bom como rei, para não deixar ela totalmente ali, sem ninguém, disse: eu vou trazê-la para morar comigo. Vou trazer, porque ele tinha concubinas, ele tinha quem ele quisesse, ele era o rei. Trouxe ela. Só que veja bem, então estava tudo certo, ninguém viu nada, amados, mas Deus tudo viu. Foi quando Moisés, quando foi Davi, cai em si do pecado que comete. E veja o que acontece, amados. Depois de toda essa situação que ele passa, que ele traz ela para morar, o profeta Natan chega para ele e diz: olha, tem uma mensagem de você para Deus. E hoje agora entra o nosso momento aqui. O profeta Natan traz uma mensagem para você e aí conta para ele: mas eu vou contar em parábola a mensagem de Deus, que tem um senhor que tinha simplesmente uma só ovelha, e veio o rico e matou e tirou essa única ovelha que mataria a fome dos seus filhos. O que você acha que deveria fazer? Davi falou: não, tem que matar, nós precisamos destruir, não pode fazer isso com as crianças, não pode fazer isso. Só que ele diz: esse que matou aquela ovelha que pudesse dar o alimento para a família foi você. Entende? Amados, quando nós estamos vivendo tudo isso, nós precisamos ter a capacidade de entendimento da onde está o nosso pecado. Nós só conseguimos ter uma espiritualidade santa quando nós começamos a quebrantar. É melhor você quebrantar logo, dizer logo aquilo que você está aí no teu coração, no teu pecado, as tuas falhas. Você vai dizer assim: mas eu não tenho. Veja que ele já se deu a capacidade de olhar para ela e trazê-la para ele. Veja, amados, às vezes o olhar, muitas vezes o desejo, como foi Davi. E Davi ali no meio daquilo tudo, Davi diz, ele achava que ninguém ia saber, mas Deus tudo vê. Talvez você diz a ele assim: mas eu não tenho pecado, mas Deus tudo vê. Não pense você que o Senhor vai deixar você sem saber o que está acontecendo. Ele vai te mandar um recado para a tua vida, para que você saiba que Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe. Então veja bem: tende piedade, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade da vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai imensamente a minha falta e purificai-me do pecado. Quantas vezes, amados, quantas vezes
Nós pedimos para Ele apagar a nossa culpa no tempo da Semana Santa, no tempo do tempo que você quer aí, e nós cometemos. Isso se chama pecados que nós deixamos cauterizados dentro de nós. Nós sabemos que houve, mas nós achamos que está escondido. E Deus, que tudo vê, sabe que você está entrando nesse pecado. Nós sabemos disso. Por isso, amados, que para entrar nessa espiritualidade, nós precisamos estar consciente daquilo que nós estamos realizando. Aí veja, depois ele vai dizer: só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Porque assim como o profeta Natan foi dizer para ele, e ele diz que ali naquele momento ele reconheceu o pecado dele e se arrependeu. Davi teve esse pecado horrível de, além de ter feito a esse adultério, ele acaba matando Urias. Amados, vocês deu para entender uma coisa? O desejo da carne leva até a morte. O desejo daquilo que o outro não pode saber leva até a destruição. E quantas vezes o nosso arrependimento ele é superficial daquilo que os outros fizeram para nós. Nós acabamos não enxergando que o nosso pecado ele pode ser tão grave quanto aquele que mandou matar. Porque nós temos olhos que matam, nós temos bocas que nos julgam, nós temos lábios mentirosos, falsos. Quantas situações muitas vezes você faz e você acha que ninguém viu. Ele viu. E aí é onde entra a justiça de Deus. E Davi chega um momento que ele fala assim: olha, eis que nasci da culpa, não obstante, há mais a sinceridade de coração, infundi-me, pois a sabedoria no mais íntimo de mim, aspergi-me com um ramo de isope. Ele quer que o Senhor lavai-me e tornai-me puro como a neve. Fazei-me ouvir a palavra de gozo e de alegria, porque ali ele já estava num grande arrependimento daquilo que Davi tinha feito. Aí você traz isso para você. Quantas vezes você diante do Senhor, num pecado que só você conhece, só você sabe, esse pecado infelizmente levou a tantas ruínas. Amados, pecado vira tumor, eu já falei aqui. Pecados acumulados tumorizam, seca uma pessoa por dentro. E aí você já não consegue transpor no seu rosto a grande habilidade de Deus sobre você, porque Ele sabe quem é nós. Ele nos conhece profundamente. Aí eu preciso de uma espiritualidade que me coloque em pé diante de toda a minha diversidade, que foi o que nós lemos ontem, mas hoje eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer quem eu fui, quem eu estou sendo, e ainda eu tenho aquelas necessidades do perdão daquilo que eu olho para trás, relembro no presente e quero colocar ele no futuro. Entende? Então, nesse intermédio inteiro, nós não temos o perdão. Porque uma coisa que você faz é estar vivendo o passado, o presente e levando para o futuro. Eu trago o que está lá, trago no presente, levo para lá e trago. E eu fico vivendo tudo aquilo e vai tumorizando. Amados, nós fomos feitos do barro, não é mesmo? Nosso organismo, a nossa mente, ela tem o poder de fazer coisas que nós não temos a dimensão da capacidade do nosso cérebro. Mas quando um lugar do nosso cérebro, você ali colocou algo no seu subconsciente, aquilo vai ficar cauterizado lá por muito tempo. Não é o celular que você apaga a memória do seu celular. Então você vai ficar com aquilo para sempre. Se você conseguir tirar isso de você, você com certeza vai estar leve. E veja quantas doenças vai desaparecer de você. Porque primeiro, amados, nós precisamos reconhecer pecadores, não é diante do momento que nós vamos só comungar.
Eu preciso reconhecer pecadora diante dos momentos que eu estou passando, vivendo a cada dia. Mas tem pessoas, amados, que parece que ouvem e não entendem nada. Ouvem, é como se não estivesse ouvindo. Falam como se não tivesse escutado. O coração não se move mais à misericórdia. Porque uma coisa, amados, é que nós estamos vivendo a misericórdia, pedindo a misericórdia para ser misericórdia para o outro. Isso é espiritualidade. Entende? Quando eu vivo a misericórdia para minha vida, eu vou ser para o outro. E aí é onde que muitas coisas vão realmente entrar na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa. É o reconhecer a misericórdia, a miséria. O que é miséria, amados? A miséria, a nossa miséria. Nós temos muitas misérias, muitas mazelas, e elas têm que ser colocadas diante de Deus. A tua miséria, não é miséria, pobreza, amados, é miséria, pobreza de nós mesmos, porque olha o que vai dizer aqui. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo, para que exultem os ossos que triturastes. Porque veja, o Senhor diz para ele, mandou o profeta Natan dizer para ele, eu sei o que você fez. Você matou Urias com medo de ser descoberto do adultério que você cometeu. Então ele está dizendo para nós hoje, eu sei quem é você. Você pode esconder todo mundo, menos de mim. Então eu vou mandar sobre você todas as coisas para que você saiba que sou eu. E veja que ali Davi foi um que teve um momento de opressão. Quando Davi, quando este canto, esse salmo de Davi, Davi estava depressivo, angustiado, com medo que Deus pudesse tirar dele aquilo que ele confrontou batalhas com Saul, sendo ele ungido, escolhido por Deus. Então ele tinha medo, não só de perder o reinado, mas de perder aquilo que Deus deu para ele como um ungido de Deus. Veja, dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes as nossas culpas precisam ser apagadas, aquilo que nós realizamos, mas também aquilo que o outro realiza conosco. Nós precisamos dizer, Senhor, eu peço a misericórdia, a miséria do outro no teu coração. Por quê, amados? Até tinha um padre que falava para mim que eu falava muito misericórdia, mas a verdade é que cada vez que eu falo a misericórdia, eu estou colocando no coração de Deus. Agora, quem tem que ter misericórdia dos meus atos, da minha culpa, todas apagai, é o Senhor. Pai, tem sido a culpa que tem levado você, muitas vezes, a esconder de todos e de você mesmo quem você era. Aquilo que você fez encoberto, que ninguém nunca viu, nunca soube. Mas que você precisa hoje se colocar a Ele. Porque veja bem, até hoje você acha que você nunca se entendeu como pessoa. Porque veja bem o que Davi vai dizer aqui. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me um espírito de firmeza. Criai em mim um coração puro. O que é um coração puro, amados? Nós já vimos aqui um coração que não é egoísta, que não é arrogante. E Davi se sentiu arrogante de poder chamar essa moça, né, a esposa de Urias, para coabitar com ela. E na verdade, ele pede esse coração puro, firme. E depois ele diz, Senhor, de vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito, não retireis de mim o vosso Santo Espírito, ou seja, a unção que o Senhor me deu. É isso que ele diz. Não retires de mim aquilo que o Senhor me deu, eu sou ungido. E Davi, amados,
A história de Davi foi que Davi, dentre todos os irmãos, foi aquele mirrado, que ninguém dava nada por ele, foi o escolhido. Deus disse, é este ungido. É este que vai governar. Então veja, quantas vezes você diante do teu pecado, amados, eu vou dizer uma coisa, não conte o pecado do outro, conte o seu. Porque o do outro pertence a Deus, só peça a misericórdia. Porque na verdade o outro não entende os desafios nas quais você tem passado e como a tua espiritualidade está ficando fraca quando você não consegue ser aquilo que você realmente é. Então veja, você tem tudo para dar certo, mas não dá certo, porque a nossa espiritualidade fica envolvida no outro. A minha espiritualidade, ela tem que ser descolada do outro. Eu não posso viver o que o outro vive. Veja, Davi, ele cometeu esse pecado. Talvez quantas pessoas hoje acabam aí vivendo esse adultério, adulterando até através de celular, até através de cartas, até através de situações, ou até foi embora da tua casa aí por causa de uma outra pessoa. E aí ele volta todo quebrado para você, todo machucado para você cuidar daquilo que ele mesmo errou. Então veja, o perdão dentro de um relacionamento que foi quebrado a partir do processo de um adultério, cabe a você estudar aquilo que o marido foi para você durante tantos anos. O reinado aí de Davi foi mais de 40. Eu não sei quantos anos você tem aí com seu esposo, adulterou, até adulterar amizades. Adulterar também, amados, aquilo que você fez. Quantas vezes adulteram-se na igreja? A pessoa fala assim, mas gênero, assim, adultério da igreja? O que é adultério da igreja, amado? É não ser participante daquilo que se diz a hierarquia, a regra da igreja, a regra daquilo que você é. Você não tem que seguir preceitos humanos, mas preceitos de Deus. Ou seja, eu tenho um mandamento para ser usado para a minha vida. Ninguém precisa de templo, nós precisamos ser igreja onde nós estamos. E o que é? Eu levantarei a minha igreja, não foi isso que ele disse para Pedro? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro foi à frente. Eu não estou dizendo, amados, que é para você acreditar que a partir de Pedro, a igreja eu não vou obedecer, muito pelo contrário. Nós temos que ser obedientes naquilo que nós seguimos. Nós temos uma doutrina, nós temos a doutrina não só da igreja, mas a doutrina vinda do livro do Senhor. É este que me dá vida, é este que me mostra, assim como está mostrando agora aqui, quantas pessoas, Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado e a vossa misericórdia, minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. Ele quis se redimir dizendo, Senhor, eu vou ser outra pessoa. Senhor, eu quero ser outra pessoa. E muitas vezes, amados, nós sabemos que nós seguimos caminhos não muito bons. E que cometemos durante algum tempo da nossa vida atos ilícitos que você nunca falou para ninguém. Mas Iracema, cometeram comigo, com você. Isso te amargurou e você nunca contou também para ninguém o que tinha amargurado o teu coração um dia. Então você precisa se colocar com Deus, dizendo, Senhor, não retire de mim o vosso Santo Espírito. Porque, amados, na hora que o Senhor retirar o Espírito dele de nós, não somos mais nada. Nós não seremos mais nada, nós não somos mais nada. Então, hoje o Senhor precisa livrar de você a sua culpa. Veja, olhe para a tua história e veja bem o que está acontecendo com você. Veja o que está acontecendo com você hoje.
Olha para dentro da tua história, olha para dentro do seu ser, para dentro do seu organismo e veja, amados, quando nós não temos aqueles que podem nos levantar, nós acabamos caindo a cada dia. Eu vou dizer uma coisa para você. Ó, meu Deus, criar um coração puro. Você está precisando desse coração puro. Nós precisamos desse coração puro. Nós precisamos de um coração que me leve a Deus. E veja, você ouve isso todos os dias nas quais eu estou falando. Não é mesmo? Mas o que está te deixando aí implicada é que nós precisamos, amados, encontrar um céu ainda aqui na terra. Tem pessoas que nunca vão entender quem você é. Não vai entender quem você é. E nem porque você está todo desse jeito. O que você tem vivido. Amados, tem pessoas que partilham tantas situações comigo que eu fico a pensar que nosso Senhor, um Deus, enquanto eu estudava esse salmo, e veja que eu já li, canto ele sempre que a igreja coloca, eu pude entender que o pecado do outro é o que nos faz mais mal do que o nosso. Eu pude entender que o pecado do outro me sufoca, que o pecado do outro mina. E foi isso que Davi sentiu isso e Deus sentiu. Veja que Deus ficou irado com Davi. A palavra diz que Deus ficou irado com Davi. Quantos de nós, com tudo aquilo que as pessoas fazem ao nosso respeito, nós acabamos querendo ter julgamentos, acabamos pescando muito mais. O pecado do outro nos deixa abalado. A falta de bondade do outro, a falta de entendimento do outro nos deixa abalado. Porque veja bem, uma coisa, amados, é você viver a santidade para Deus. A outra é você tentar ser santo para você mesmo. E santo para você mesmo você não vai conseguir sem a força divina. Então hoje você vai pedir: Senhor, eu preciso de um coração puro. Eu preciso de um coração que me mostre, Senhor, que eu preciso não só dessa mudança, mas criar um coração que eu não consiga entender e nem quero com aqueles que não querem viver as mesmas coisas que eu. Amados, vocês têm pessoas que moram com vocês, que não pensam como vocês, que não agem como vocês. Então você tem que saber separar tudo isso. Porque cada um vai prestar conta daquilo que fez, daquilo que faz, daquilo que adultera. Ninguém vai ficar sem ter aí a sua condenação a partir daquele que julga que é Deus. Não somos nós. Quantas vezes alguém faz: eu não sei como você consegue. Ei, não sou eu que consigo. Eu pedi para ele já neste salmo, Senhor, e cada vez que eu cantava esse salmo, eu sempre cantei esse salmo, dizendo: Senhor, dai-me um espírito decidido, que é o salmo. Dai-me de novo um espírito decidido, porque um espírito que saiba levar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Um espírito que decide aquilo que vai acontecer, aquilo que pode reinar, aquilo que Davi como ungido era. Um espírito ungido, um espírito decidido, não um espírito que me leva a pecados que me cancerijam. Pecados que me trazem câncer, pecados que me trazem tumores, pecados que me trazem sem ter a leveza no meu corpo, pecados que me levam a situações que eu nunca imaginei encontrar. Aí você vai dizer: imagina, Iracema, eu venho de uma família que todos têm tumor, tem câncer, tem isso, tem aquilo. Eu estou dizendo de hereditariedade, que também teve erros e pecados. E que nós podemos ser. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Se você encontrar pregadores que vai
falar para vocês que não, só pedir perdão para Deus está errado, amados. Nós temos que mostrar onde é. A hereditariedade, ela tem sim o seu gene. Mas o que colabora, amados, são os nossos erros, os nossos pecados diante daquilo que vai nos oprimindo. E vai dando a depressão, e vai dando a opressão, e aquilo vai te encurvando muito mais para dentro. Ou seja, você passa a ser aquela planta que ela estava regada como um espírito com água, e ela começa a decair. Esses somos nós. Então veja, quando nós não temos esse espírito em Deus, nós vamos realmente vivendo isso. A espiritualidade cristã, ela tem que passar por esse processo do Salmo 51. A outra Bíblia é 59. Veja o que ele vai dizer aqui. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas, os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas serão oferecidas. Eu vou dizer uma coisa para você, amados. Por acaso tem algum pecado prescrito? O pecado não é prescrito. O pecado, ele é praticado, realizado. Talvez você aí que veio de uma situação em que você teve uma primeira pessoa, uma segunda pessoa na tua vida, e essa pessoa já vem aí de uma situação adulterada, e que você tenha essa condição de falar com o seu esposo, com a tua esposa, com a tua amiga, com o teu pai, com a tua mãe, e isso começa a afligir toda uma geração, precisa ser realizada diante de um sacerdote. Porque nós, cada dia mais, amados, nós vamos engravidando, assim como Davi fez com ela. Nós coabitamos com o pecado que realizamos e engravidamos os nossos de pecados. Ou seja, o outro realiza, mas nós sentimos muito mais. O outro realiza o pecado e engravida você de uma tal forma de pecado, e você fica insustentável a situação. Não é mesmo? O pecado dele pertence a Deus, nosso julgamento não. Mas quando nós estamos dentro da situação, quantas vezes nós não conseguimos fazer acontecer esse pecado que fez em nós uma grande destruição do outro em nós. E muitas vezes nós também acabamos fazendo isso mesmo no outro. Nós coabitamos com o pecado, com a ira, com Iracema, não está dando mais. Eu quero que Deus, faça a vontade dele. Eu quero que Deus, Iracema, faça a vontade dele. Eu não aguento ele, eu não aguento ela, eu não aguento aquele. Eu estou vivendo assim, eu estou doente, eu estou assim. Veja, amados, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que têm um olhar tão ruim, coisas tão ruins, que elas conseguem levar o pecado delas para destruir a sua vida. O pecado dela está tão, e você já conhece, está tão visível, né? Uns são aqueles que você acha que são ovelhas, né? E por dentro lobos devoradores. E você olha assim, não, imagina que ela vai fazer isso comigo? Não, ela fala tão bem. De repente aquela pessoa é aquela que vai chegar e vai estragar a tua vida em questão de segundos. E veja, amados, quando você contar para alguém que você está doente disso, daquilo, daquilo, você pode ter certeza que já vão falar que você vai morrer. E aí é o poder da palavra. Então cuidado quando você começa a contar. Se arrependa daquilo que você tem falado também, sabe? Você não precisa contar para ninguém, a não ser o momento de oração, gente, diferente. Agora, muitos dos nós que somos os reis, como Davi da nossa casa,
Nós também acabamos deixando outros querer tomar conta daquilo que é nosso, não é do outro. Eu vou dizer para você, se alguém um dia quis fazer algo de mal para você, isso aí nunca foi amizade. Se alguém um dia quis fazer algo para você, isso nunca foi o seu esposo. Ela nunca foi tua esposa. Isso nunca foi teu irmão, nunca foi tua irmã. Porque veja bem, amados, Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo realiza através disso, Ele só vai mexer na tua vida quando você se arrepender. Não adianta você hoje estar aí vivendo uma vida tão alegre, mas Ele conhece. Davi, ele vai pedir uma vida de alegria porque Davi já estava vivendo a depressão. Porque, amados, tudo que entristeceu, o pecado ele entristece. Ele cria dentro de nós pequenos tumores. Ele cria dentro de nós amargura. E é uma ruína tão grande que nós sangramos por dentro. A nossa alma fica dolorida. Você sente dor no corpo e você sabe de onde vem. Você sente dores nas tuas pernas, você sente na sua cabeça, você sente tudo que você possa sentir. E o pecado nos rodeia. Porque o nosso pensamento é totalmente voltado àquilo que é o pior. Entendeu? Talvez você precise hoje ficar aí na porta do palácio, como foi Urias, porque o pecado do rei era maior. Ele não mesmo embriagado, ele queria ficar ali. Talvez hoje você precisa ficar na porta daqueles que têm lançado sobre você toda a maldade. E veja, hoje é o nosso pecado. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Faz-me de novo um coração arrependido. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai a minha culpa, Senhor. Um dia eu errei feio. Eu adulterei amizades que nunca te pediram perdão. E amizades que ele não pediu, eu fiz, eu vou até ele. E aí você fica criando várias coisas na tua vida, que eu vou dizer uma coisa. E veja, amados, aqui eu estou colocando em várias situações. Aqueles que são bons e que vivem com você, você já conhece, não é mesmo? Agora, tem quantas pessoas que você precisa pedir para Deus lavar os pecados seus? Hoje é os seus, o do outro Deus vai julgar. E quando Deus julga, a mão dele pesa, amados. E outra coisa, que fique muito bem claro aqui, foi Davi que cometeu com Urias, não foi Urias que cometeu com Davi. Então ficou muito mais pesado para Davi. A mão de Deus vai pesar para o outro. Se você está bebendo o veneno do outro, não se deixe morrer. Comece a tomar cuidado para você não morrer nesse período e que vai morrendo aos poucos com o veneno do outro. Então já começa a limpar os teus pecados para que do outro não entre em você. É como se você colocasse o salmo de ontem que nós lemos. Coloque em mim, Senhor, o escudo e um anjo à minha frente para que nada passe dos meus adversários. Agora, o seu pecado você tem que falar para ele sim. Você tem que dizer, eu errei. Eu nunca fui uma pessoa boa, Senhor. Eu nunca fui uma pessoa que pudesse ter o entendimento de que esse salmo tinha que arrancar de dentro de mim um dia todas as minhas misérias, todas as minhas mazelas. Eu estou entupida por dentro de tantas coisas que colocaram em mim. Você engoliu pecados do outro. Ei, não são seus. Você trouxe do outro e engolia. Está engolindo ainda.
E o pecado do outro está te machucando, está te levando a doenças, está te levando a depressão, está te levando a ansiedade, porque você não quer perder o reinado como foi Davi. E Davi sentiu medo. Mas espera aí, e o meu pecado? E o meu erro? Agora é o seu erro diante do outro. Aquilo que você pecou, que você errou e que você nunca conseguiu falar isso para Deus. Deixa guardado, deixa isso para lá. Não, amados. Senhor, eu pequei contra ti e contra os céus. Eu pequei contra a terra. Eu pequei contra a tua ungida, teu ungido. Eu fracassei na confiança que o Senhor me deu. Nós fracassamos diante do ministério que Deus nos deu. Senhor, eu fracassei. Eu não fui adiante porque eu senti medo. Eu achei, Senhor, que o Senhor não estava vendo. E veja, amados, todos aqueles nas quais fazem alguma coisa, Deus vê. E pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. Aquilo vai vir à tona. Por isso que nós não podemos engolir o pecado do outro, porque ele terá sua própria justificação diante de Deus. É ele que vai justificar o pecado do outro. Nós não. Nós vamos nos colocar diante dele hoje para que essa espiritualidade ela venha acontecer dentro de nós de uma forma em que eu possa ser intercessora de quem for, porque o meu pecado está sempre à sua frente, não é assim que o Salmo vai dizer? O meu pecado está sempre à frente dele, ele já nos conhece, sabe o que nós estamos falando, o que nós estamos realizando, ele sabe se você está mentindo, ele sabe se você zerou a sua vida para viver para ele, mas você também não tem preenchido a tua vida com ele, porque tem outros que estão ocupando espaços para tirar de você quem você é. Ou seja, eu tenho que assumir a minha vida com o outro que mora comigo, eu tenho que assumir minha vida com os meus filhos, com aqueles meus parentes, com os meus irmãos. Isso é família. Mas eu não posso viver o erro do outro para mim, porque o meu erro está sempre à frente do Senhor. É o meu erro que eu vou justificar. Eu não posso chegar à mesa do altar para receber o corpo e sangue de Jesus se eu estiver em pecado. Eu vou comungar, depois outra hora que der, eu vou lá e eu confesso. Não é isso. São pecados veniais que você, naquele momento do perdão, por isso que a igreja é sábia e coloca o ato penitencial, porque esse salmo, ele vem a ser a piedade, a misericórdia, o pedido de misericórdia para Deus, o pedido de piedade para Deus. Então, nesse momento do ato penitencial, gente, não é só para cantar a música que é bonita, não. É o que eu falo, todas as músicas de ato penitencial ou qualquer outra, ela tem que me fazer chorar, ela tem que me fazer sentir dentro do meu coração. Porque ele tem que chegar até você a partir do momento que eu canto. Entende? E assim tem que ser os músicos. Não se escolhe músicas e alguma coisa porque é bonita. Ela tem que me fazer chorar. Ela tem que me fazer sentir. E veja, você pede no ato penitencial o perdão dos teus pecados. No ato penitencial é para isso. Não é só para cantar, é para você entrar em contrição. É você entrar em estado de pecado e pedir perdão. Senhor, apagai a minha culpa. Eu falei mal em casa, eu gritei, eu briguei, eu chorei, eu joguei panela, eu fiz tudo que tinha para fazer lá, Senhor. E vim aqui agora comungar, mas eu preciso de Ti para me ensinar o caminho. Senhor, amansa-me, muitas vezes sai uma fera em mim, muitas vezes eu não consigo me controlar, eu tenho irritabilidade, o outro me coloca muitas vezes em situação mal, Senhor. E eu não consigo driblar o meu pecado, as minhas falhas. Eu tenho, Senhor, falado mal. Eu tenho, Senhor, amados, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui.
Partilhar com o outro não é fofoca. Por isso que eu já disse, partilhar com quem você tem confiança. Não vai partilhando, falando coisas que não é com pessoas que não te é confiável. Que você tenha cuidado com isso. Mas peça naquele momento do ato penitencial. Ah, mas Iracema, eu acabei... Olha, gente, isso é só eu estou colocando aqui só como uma sugestão não. Eu estou colocando aqui algo que vocês vão falar, ah, mas isso não. Por favor, estou colocando um exemplo. Eu acabei de matar, Senhor. Aí é um pecado grave. Então isso você precisa procurar um sacerdote, procurar o seu pastor, conversar com ele, para que isso seja realizado de uma outra forma. E que só eles poderão te direcionar. Agora, os pecados veniais, que são os pecados que você faz todos os dias, que você grita, que você briga, que você chora, que você fala, eu não aguento mais, Senhor, eu quero fugir, eu quero sumir, eu não quero mais viver aqui, eu quero tirar minha vida. Isso aí, amados, isso é muito sério. Então vai lá diante do Senhor, não vá comungar de qualquer forma. Entende? Aí veja bem, amados, você está indo para uma guerra. Como Urias. Você foi para a guerra, você foi defender aí a tua família. Você é Urias. E alguém estragou a tua vida. Estragou a tua vida em pecado. Aí, amados, Urias, que é você, morre. Mas o outro, se ele for ungido de Deus, ele vai responder por isso. Agora, se você é o rei, Davi, se coloque no lugar de Davi, feito tudo isso, sendo ele ungido de Deus. Amados, eu não sei se você, mas eu sentiria muito, muito, muito mal diante dessa situação. Hoje falando. Mas talvez o pecado, ele passe por nós e a gente acha que é pecado, não. É, amados. Eu, quando eu meditava esse salmo, eu vi que, Senhor, me livra desse sangue derramado na qual ele matou Urias. Às vezes, amados, não sai da tua boca, ai, vontade de matar essa pessoa. Não sai. Só foi isso, não foi o desejo. Dai-me um coração puro. Dai-me um coração, um espírito decidido. Dai-me, Senhor, um coração generoso. E essa é a vontade de Deus para nós. Agora, amados, quando nós não temos isso, e você como ungido, infelizmente, quantas pessoas mexem com ungidos do Senhor? E aí eu vou dizer, eles é que serão justificados no amor de Deus. Eles que serão vistos por isso, por esta situação que eles acabaram cometendo. São eles que podem ter cometido alguma coisa conosco, mas não leve isso como uma adversidade que não pode ser controlada. A nossa oração, a nossa espiritualidade, ela tem que partir todos os dias do princípio, Senhor, eu errei, eu pequei contra vós. Eu falei isso, ele te conhece. Então, todos os dias, dia de perdão. Outra coisa, mas não começa a tua oração sem antes pedir perdão para ele. Porque a tua oração nada vai valer. Se você já começou, oi Senhor, tudo bem? Obrigado, Jesus, por hoje. Por esse momento de oração, ele está no meio de nós. Foi uma bênção, agora eu vou dormir. Mas, Senhor, louvado seja. Não. Primeiro se coloque, Senhor. Eu amo estar no momento de oração, no momento da adoração de outras lives. Mas eu quero me colocar antes de dormir os meus pecados, as minhas falhas, as minhas misérias, as minhas mazelas, aquilo que eu achei que nunca fosse pecado e hoje eu sei que é.
Não deixe que os meus pecados, Senhor, venham trazer dor para o meu corpo e para a minha alma. Não deixe que os meus pecados tumorizem em mim aquilo que eu nunca consegui te dizer. Não deixe, Senhor, que os meus olhos fiquem cegos, porque um dia eu não consegui enxergar o meu próprio pecado e só vi o do outro. Senhor, me faça enxergar os meus. E quanto àqueles que estão comigo, apaga, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles. É assim a espiritualidade cristã, amados. Esta é a espiritualidade diante daquilo que Deus quer para nós. A espiritualidade que João Paulo II uma vez disse, amados: criai em mim um coração que seja puro. Uma espiritualidade cristã, ela só começa quando nós pedimos a pureza do nosso coração. Esse é João Paulo II, amados. Então eu gostaria que o nosso Papa aí deixou para nós a espiritualidade de iniciar toda a espiritualidade diante de um salmo tão lindo desse. De um salmo que você já ouviu tantas vezes na igreja. E quando estiver cantando esse salmo na tua igreja, se coloque e relembre todos os pecados que um dia passou pela tua história, desde que você começou a ter entendimento. E até hoje você nunca contou para ninguém. Tem pessoas, amados, que sofreram abusos sexuais e nunca contou. Tem pessoas, amados, que passaram por situações dentro da própria casa abusadas e nunca contou. E aí o Senhor quer trabalhar isso em você. Entende? Você está vivendo, muitas vezes, a sua vida está estagnada. Tem pessoas que vivem de mentiras, de palavras falsas, de nunca falar a verdadeira história. E ela vai praticando aquilo, só que chegou um momento que ela está vivendo uma depressão, porque ela está vivendo histórias que nunca aconteceu. Vive uma ruindade no coração, se fazendo de boa, de bom, briga sem necessidade, entende mal o que o outro está passando. Amados, o que máximo que uma pessoa com depressão ela precisa de carinho. Ela já entrou na doença, não tem como. Uma pessoa com ansiedade, ela já entrou na situação. Se você mora com pessoas assim, o máximo que você tem que dar é o amor. É o carinho. Porque ela mesma nem se entende. Porque ela levou dentro dela, foi toda uma somatória. Todo mundo conseguiu errar com ela ao mesmo tempo. Todo mundo conseguiu falar coisas para ela ao mesmo tempo. E tudo isso foi gestando nela uma depressão. Porque quando nós engolimos os pecados que o outro fazem para nós acabamos adoecendo. Esta é a verdade. Então, se você tem alguém assim na tua casa, o máximo que você tem que dar é amor. O máximo que você tem que dar é carinho. O máximo que você tem que dar é uma palavra de consolo. Ei, você tá bem hoje? Você acordou bem? Porque, amados, julgadores nós temos bastante. Mas muitos não entendem. Tem pessoas que convivem com você e elas são também depressivas, mas não demonstram, amados. São doentes da alma e não demonstram. Mas estão engolindo até você mesmo, sabia? Porque você também é a causa da vida do outro ficar assim. Nós não somos tão bons. Nós também temos pecados. E nós acabamos fazendo o outro engolir as nossas realidades erradas. Eu vou dizer uma coisa, amados.
nós fazemos o outro engolir até mesmo as nossas misérias. Passar goela dentro, só para que sentimos também aliviados. Alivie-se no Senhor. Peça perdão do teu pecado, não peça perdão do outro para você. Só o seu. O do outro pertence a Deus. Se você quer apostar naquilo que está acontecendo na tua vida, é melhor que você seja aquele que vai fazer para o teu bem. Toda decisão que você tomar na tua vida para a tua felicidade tem que ser diante daquele que vai te dar primeiro um coração puro. Faça a existência da tua vida acontecer, porque quantas pessoas estão vivendo mortas? Elas só têm vida, mas são mortas por dentro. São pessoas que não têm mais o gás da alegria, a química da serotonina funcionando como uma alegria. Você tem uma alegria superficial de pecados que você não está aguentando mais e que você não consegue falar. Você fala, o padre vem, dá a bênção, dá, o outro vai embora, minha filha, tá certo, é assim mesmo. Mas o Senhor quer ouvir hoje de você. Porque quando você fala direto para aquele que é amados, nós somos libertos, apaga tudo aquilo que está em nós. Jesus diz, amados, que nós devemos crer. E São Paulo diz que quando nós fazemos todas as coisas, principalmente no corpo do Senhor, há muitos adoentados entre vós. Então hoje, viva um dia de cada vez. Eu sei de muitas pessoas que amanhã irão fazer cirurgia. Eu peço ao Pai que apague, tenha misericórdia dessas pessoas, para que elas sejam totalmente. É isso que eu sempre peço nas minhas orações, amados, a misericórdia. Para que cada dia elas possam encontrar Deus no nada que elas estão vivendo. E se vai fazer uma cirurgia, eu peço, Senhor, misericórdia dos erros, para que ela seja cada dia mais exaltar o teu santo nome. Então, amados, esse é o momento, essa é a hora. Vamos orar? Esse é o momento. Eu vou dizer uma coisa para você. Arrependa-se de tudo aquilo que você fez, mas arrependa-se muito mais dos pecados que você engoliu, tragou e gestou em você uma criatura irreconhecível de uma religiosidade superficial, de uma espiritualidade que não aconteceu. Nós só somos vivendo a perfeição de Deus quando nós reconhecemos em nós pecadores. Eu pequei. Eu pequei. Lembre-se disso, amados. Ato penitencial é para nós, não é para o outro. Amém? Seja você aquele que não quer perder esse Espírito, esse Santo Espírito do Senhor. Você é ungida e ungido de Deus, então não deixe que ninguém aponte o dedo para você dizendo qual é o teu pecado, porque Deus já te conhece. Amém? Vamos lá, amados? Vamos no nosso momento de oração. Arrependa-se. Vamos nos arrepender agora, amados? Senhor,
Deus sabe do seu erro. O pecado, amados, não tem como passar a limpo, hein? Ele tá aí. Uma hora a conta vai chegar para nós. E nós vamos ter que justificar. A hora que nós caímos, a conta chega, amados. E aí nós temos que dar a Ele a justificação de que nós não cuidamos do templo do Espírito Santo. Nós não cuidamos. Vencer a voz que me aconselha. O Senhor quer aconselhar. Não pague o preço pelo outro. Pague o preço por você mesmo. Senhor, nós temos costume de confessar sempre o pecado do outro. É nós. A conta chega, amados. O Senhor vai pedir contas para nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de mim. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu adulterei a amizade. Eu adulterei aquilo que está comigo, adulterei o teu altar, Senhor. Diz para Ele. Estou neste momento. Quantos que estão feridos? Quantos que estão amargurados? Você não conseguiu perdoar. Perdoe aqueles que um dia praticaram um grande mal. Você que tentou contra a tua própria vida, fala para o Senhor. Você que conhece alguém que cometeu um homicídio contra alguém da tua família. Fala, Senhor, eu pequei. E tenha misericórdia de tudo que já aconteceu. Mas limpa-me, Senhor. Lava-me para que eu fique curada. Curado, amados, o nosso maior pecado, as nossas maiores curas, é quando nós nos colocamos diante dEle, pedindo perdão, pedindo, Senhor, misericórdia, lava-me, tira, apaga toda essa culpa que eu sinto. Você que sente culpa do teu relacionamento, você que sente culpa de todas as coisas que aconteceu, culpa de ter criado os teus filhos e os teus filhos ter ido cada um para um lado. Você que sente culpa de viver uma vida secreta, você que já foi amante, o Senhor cura você agora. Casamentos que foram destruídos a partir de você. Hoje você está estabilizada, mas você nunca contou para ninguém. Cura, fala, Senhor, eis-me aqui. Vai falando, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Jesus, viver pleno, sem... Amém? Amados, a minha internet aqui caiu, deu um estouro aqui, tá vendo que eu estou no escuro, mas nós vamos continuar esse momento, pedindo ao Senhor que cure mesmo a nossa vida, pedindo ao Senhor que cure o nosso interior, né? Que sair aqui, teve um estouro muito grande aqui perto da minha casa, acredito que alguma coisa aconteceu, olha. Vocês estão vendo que quer voltar, quer ir? Então vamos encerrar esse momento, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amados, veja, tudo que hoje nós colocamos nas mãos de Jesus, os teus pecados, as tuas falhas, o Senhor fará muito mais, porque você será curada, você será curado. Amém? Para quem eu falei, depois eu vou estar orando, espero que a luz aqui volte logo, mas nós vamos encerrar aqui para a glória de Deus Pai. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus pode nos dar a graça de sermos purificados, que os nossos pecados sejam apagados, no poder do nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado, amados. E Satanás acorrentado. Depois eu vou ver aqui, você que ainda quer entrar no grupo, coloca lá no Messenger, mas lembre-se, nós continuaremos amanhã em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos fazendo a continuação da espiritualidade. E hoje, se você tiver aí esse momento para que você coloque no coração de Deus aquilo que um dia você nunca disse. Enquanto eu falava, tem uma pessoa, você, que sofreu abuso sexual, você nunca contou para ninguém, o Senhor está tocando em você. Amém? Amados, Deus seja louvado e Satanás acorrentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até amanhã, amados.